Fala meu povo, tudo bem? Olha só, hoje vamos falar sobre people, a palavrinha people, que para muita gente pode ser comum, né? Pode ser um negócio básico. Como assim, people? Eu já conheço, eu já sei usar. Não tenho nenhuma dúvida. Porque assim, muitas vezes o que acontece é, a gente está acostumado a usar uma palavra, uma expressão, de uma determinada forma, dentro de um certo padrão de frase e de pensamento. Mas quando você precisa mudar uma coisa ali ou aqui para expressar uma ideia um pouco diferente, a situação muda. Às vezes o seu cérebro dá uma bugada. Você fala assim, opa, peraí, o que eu falo agora? People is ou people are? People was ou people were? There are people ou there is people? Você já teve alguma dessas dúvidas? Então fica até o final que eu vou te explicar tudo isso. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o que significa people. Para que eu uso people? People é simples, gente. People quer dizer pessoas. Então, o plural de pessoa é people. Aqui já costuma dar uma enroscada. Por quê? Apesar de ser simples, na nossa cabeça a gente está pensando assim, ó, pessoas, pessoas, pessoas. E aí você fala people, parece que é singular, né? Porque não tem o S. Não é peoples. Peoples quer dizer outra coisa. Eu vou chegar lá. Mas people, na essência, quer dizer pessoas. Se você tem uma frase assim, as pessoas são estranhas, você vai falar people are strange. People are strange. Então, as pessoas são, people are. Primeira dúvida, certo? People are, não vai ter people is, é people are strange. As pessoas são estranhas. My neighbors are nice people. Os meus vizinhos são pessoas legais. Então, são pessoas legais, are nice people. My neighbors are nice people. Se você quiser falar de pessoas de uma maneira geral também, dá para usar people. He doesn't care what people think of him. Ele não se importa com o que as pessoas pensam dele. Então, que pessoas? As pessoas, de uma maneira geral. He doesn't care what people think of him. Ele não se importa com o que as pessoas pensam dele. He doesn't care what people think of him. E aqui você vê que dá para usar direto, né? What people think com o que as pessoas pensam dele. Então, ele não se importa com o que as pessoas pensam dele. He doesn't care. Ele não se importa, he doesn't care. What people think com o que as pessoas pensam. Você não precisa colocar mais nada no meio. É what people think. E também dá para associar people com adjetivos. Então, por exemplo, se você falar young people, são as pessoas jovens. As pessoas, young quer dizer jovem. Então, os jovens, de uma maneira geral, as pessoas jovens. Você pode traduzir como os jovens. Young people, jovens. Old people, os velhos, as pessoas velhas. Old, velho. Então, old people, você está falando das pessoas velhas. Os idosos, old people. Bom, até aqui tudo certo, né? E para a gente usar o there are ou there is, aquele famoso there are, there is, que muita gente tem dúvida, né? Primeira coisa, there are, there is, quer dizer tem, há, existe, de haver, de existir, de ter. Um é usado para uma coisa, singular, e o outro quando você tem mais de uma coisa, que é o there are. Então, there is, quando você fala assim, ó, there is a person in the house, tem uma pessoa na casa. Então, uma pessoa da casa, there is a person in the house. Esse there is é o tem. Tem uma pessoa, há uma pessoa na casa. There is a person in the house. Se tem 4 pessoas na casa, você vai falar there are 4 people in the house. There are 4 people in the house. Tem 4 pessoas na casa. O ter, no caso, tem uma pessoa, tem 4 pessoas, pra gente é igual. Mas o there is e o there are, existe essa diferença. Um é para o singular e o outro é para o plural. Então, 4 pessoas, there are 4 people in the house. No passado, gente, é a mesma coisa, né? Was e were é o passado de is e are. Então, se eu falo assim, ó, there were 4 people in the house, tinha 4 pessoas na casa. Haviam 4 pessoas na casa. Então, nesse caso, como são 4 pessoas, eu vou usar there were. Então, people were, there were. Sempre você vai associar people com are no presente e com were no passado. Mas eu não posso simplesmente falar persons, porque existe a palavra person, one person, uma pessoa. Persons com S são pessoas. Existe.
mas é uma palavra antiga, não é muito usada. Você não vai ver por aí no dia a dia, no inglês comum. Não vai ver. Ela aparece em documentos, contratos, em situações mais formais. É como se fosse uma tradução assim para falar indivíduos. Haviam 3 indivíduos na casa. Sabe aquela coisa de documentário policial que tem um delegado dando um depoimento, que ele é tudo formal, técnico, etc. Ele vai usar persons. Você pode ver. Então, contratos, meio jurídico, e no meio criminal, assim, né, jurídico no sentido de um depoimento sobre uma situação de um crime, por exemplo, é muito comum persons. No dia a dia, people. Outra forma de usar people é com nacionalidades. Então, se você pegar uma nacionalidade, juntar com people, você vai estar falando dos povos. Então, por exemplo, American people são os americanos, os povos americanos. Brazilian people é o povo brasileiro. Italian people, o povo italiano. African people, o povo africano. Italian people are very friendly. O povo italiano é muito amigável. E aqui tem um negócio que dá um tilt na nossa cabeça. A frase em português é o povo italiano. Então, quando você está falando do povo, a frase inteira está no singular, porque é o povo, é um povo. O povo italiano é muito amigável. Você não fala o povo italiano são muitos amigáveis. Você não fala assim. Então, nesse caso, você pode pensar uma coisa em português e ficar confuso. Eu falo Italian people are ou Italian people is. Italian people are. Italian people are very friendly. E então aqui você mantém people sempre associado com are. Italian people are very friendly. E o peoples com S no final? Peoples. Né? Tem person e persons, que eu já expliquei. Tem people e também tem peoples. Que muita gente imagina que está falando pessoas, né? Mas você não está falando pessoas. Peoples quer dizer outra coisa. Peoples se refere a um conjunto de grupos de nacionalidades diferentes, de etnias diferentes. É quando você junta essa galera para falar deles. Então aí você usa peoples, os povos. Então, por exemplo, the indigenous peoples of Brazil, os povos indígenas do Brasil. Por que os povos indígenas? Nesse caso a gente fala peoples, porque são povos diferentes, são vários grupos diferentes, com culturas, com às vezes idiomas diferentes, costumes diferentes. Então, quando você junta diferentes grupos nesse tipo de contexto, aí você usa peoples. Esse é o único cenário que você vai usar a palavra peoples. No resto, para falar pessoas, é people. Simples assim. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.